Jesus já havia vencido Satanás, queridos. Agora, Jesus está indo ao encontro daquele jovem. Jesus havia de libertar aquele jovem que estava sob possessão. E a Bíblia vai dizer que quando os discípulos estão no meio do mar, daquele lago, a Bíblia vai dizer que vai dar um grande vento, e aquele vento começa a soprar e a balançar o barco. Jesus estava nos ensinando que todas as vezes que nós formos fazer a obra de Deus, não vai ser fácil. Os ventos contrários vão levantar, as ondas vão tentar te submergir, mas saiba de uma coisa, que quem está no barco chama-se Jesus de Nazaré. Aleluia. E pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode vir o levante que for, porque quem garante a vitória se chama Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Maravilha, Deus. Os discípulos, queridos, estavam tendo experiência, conhecia a navegabilidade, dominava bem o barco, sabia como remar, sabia como conduzir em meio às ondas. Mas aquela situação era diferente, sabe por quê? Porque aquela região era vale de sombra e morte. Era uma região em que Satanás dominava. E a Bíblia vai dizer, queridos, que Satanás não respeita nem mesmo Deus, quanto mais seu Filho amado Jesus. Ele é atrevido. Ele entra sem convidar. Ele tenta fazer o que ele quer. Só que tem um porém. Ele pode até tentar, até na onde Deus permite. Só que chega um ponto em que o Senhor Deus vai dar um basta e pronto, acabou. Deus permite. Só que quem domina a situação é o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E o vento começa a soprar. E o barco vai de mal a pior. E os discípulos começam a desesperar. Começam a se desentender o que está acontecendo. Só via pescador, homens acostumados com o mar. Mas só que a situação era tão terrível que a Bíblia vai dizer que então eles esquecem de Jesus. E quando eles esquecem e tentam manobrar, aí um deles, quando vê que não vai ter jeito, a Bíblia vai dizer que um deles chega e lembra que Jesus está no barco. Ora, se Jesus está no barco, então eu vou chamar Jesus. Se Jesus está no barco, eu vou despertar Jesus. Sabe o que quer dizer, irmãos? Existe situação em que muitas das vezes nós passamos, que nós estamos a ponto de naufragar e esquecemos que quem está no nosso barco chama-se Jesus de Nazaré. Então, queridos, nós temos que aprender que o nosso Jesus, aconteça o que acontecer, Ele sempre vai estar no controle da situação. Louvado seja Deus. Aí ele chama Jesus. Jesus vem, levanta, repreende o vento, repreende a fúria do mar. E a Bíblia vai de Cafarnaum para poder fazer residência, porque ali, queridos, era um lugar da onde a manifestação do demônio ela era ampla. O demônio reinava naquele lugar. Mas já de cara a Bíblia diz que Jesus é tentado por quem? Pelo próprio Satanás. E a Bíblia vai dizer que quando Jesus vence Satanás, Jesus resolve então sair de Nazaré, para que pudesse firmar a sua casa em Cafarnaum. Ora, queridos, o nosso Jesus, Ele conhece o seu endereço, Ele conhece o seu CPF, Ele sabe na onde que você reside. E para a tua surpresa, eu quero te dizer que Jesus vai ao encontro de você para te dar a sua libertação. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus não mora, não sai de um lugar para outro por um acaso.
Quando Jesus chega em Cafarnaum, a Bíblia diz então que o centurião já sai em busca de milagre para o seu servo. Jesus faz o milagre. Aí o povo vai começar a observar que Jesus está morando naquela cidade. Aí começa a vir as pessoas que são endemoniadas, e elas são libertas. As pessoas que estavam enfermas, Jesus curava. Aquelas pessoas que não tinham expectativa. A Bíblia diz que o ministério de Jesus começa a se alastrar por aquela região. Mas só que tem um porém, queridos. Aquela terra era grande. Logo após havia um lugar chamado Decápolis. Os meus queridos pastores aqui sabem muito bem, porque eu sou novo convertido, estou começando agora a minha caminhada. E naquela cercania, essa cidade de Decápolis, 10 cidades, havia muitas obras para poder ser realizada. Então, querido, nós encontramos Jesus convida os seus discípulos. Você vai encontrar no livro de Lucas, capítulo 8, e o versículo 22 vai dizer assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do barco. E partiram. Olha só, Jesus estava curando, Jesus estava salvando, libertando, Jesus estava fazendo a obra de Deus, a qual Deus havia o vocacionado. Então Jesus resolve a chamar os seus discípulos. Jesus começa a chamar de um a um, e começa a chamar João, Pedro, Tiago, e começa a chamar os discípulos para que possam andar com ele. E quando Jesus começa, ou seja, consegue reunir os discípulos, aí então é hora, queridos, de Jesus começar a mostrar para ele por que Jesus estava na terra. Era necessário que aqueles discípulos pudessem aprender e ouvir e praticar as coisas que Jesus praticava. Porque se você observar bem os discípulos, ainda que Jesus fazia muitos milagres dos discípulos, e essa ocasião aqui então, Jesus chama os seus discípulos para começar a capacitá-los. E a capacitação do obreiro de Deus não é numa vida de bonança. Deus, quando chama os seus servos, seus discípulos, não pensa os senhores que vão ser rios de felicidades, não pensa que vai ser mar de rosas. Mas eu quero vos dizer que quando Jesus vos chamar, é para que você possa ser perseguido. O próprio Jesus disse: se me perseguiram eu, que sou o vosso mestre, imagina a vós, por causa do meu nome. Então, quando Jesus chama, quando Jesus capacita, logo já vem a manifestação do nosso adversário. Porque assim como ele tentou Jesus, assim acontece com as nossas vidas. Quando nós estamos fazendo a obra de Deus, parece que nada dá certo. Todos os dias nós encontramos prova, nós encontramos luta. Não é fácil para a vida do cristão andar em santidade com Deus, porque as trevas se levantam. Mas só que tem um porém: quem nos chamou foi Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer no livro de João, capítulo 15, e no versículo 16, o próprio Jesus vai dizer: não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeeis para que vades e deis fruto. Louvado seja Deus. Glória a Deus. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Tem muitas pessoas que pensam que um culto como esse não produz fruto. Tem muitas pessoas que acham que esse culto vai dar em nada. Mas eu quero dizer uma coisa:
o Deus Todo-Poderoso, aquele que vos chamou, nos chamou, está aqui nessa noite para realizar as obras do Pai do céu, porque Ele tem todo o poder. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Discípulo de Jesus não anda à toa. Discípulo de Jesus, quando sai de um lugar para o outro, algo vai acontecer. E é isso que Jesus chamou os discípulos. A Bíblia diz que os discípulos, quando entram no barco, Jesus entra com eles no barco, e o rumo era uma das 10 cidades. A Bíblia chama aquela cidade de Gadara. Era uma das cidades do Decápolis. E lá em Decápolis, queridos, havia uma tradição. Havia pessoas que faziam mal para as outras pessoas. Havia, então, pessoas que muitas das vezes eram oferecidas a Satanás através de feitiçaria. Era presa através de magia negra. Não sei o que era o ritual daquela época, mas eu sei que até certo ponto um homem foi alvo dessa maldição. Um certo homem que vivia na sua casa tranquilo, que tinha sua família, tinha seu pai, tinha sua mãe, mas chegou um dia em que foi oferecido um ritual para que pudesse prender aquele jovem. E a Bíblia vai dizer que aquele jovem, por muitos anos, ele morava em sepulcros. Por muitos anos dava trabalho para a sociedade, pois a Bíblia vai dizer que aquele jovem chamado de Gadareno, ele dava trabalho para as autoridades, porque todas as vezes que ele era preso, colocava-se em corrente, ele quebrava a corrente. Não havia corrente que o podia prender, não havia cela que pudesse trancá-lo. Sabe por quê? Porque havia uma legião de demônio na qual dominava aquele jovem. Só que tem um porém, queridos. Esta legião de demônio vai só até enquanto a pessoa que está possessa, enquanto a pessoa está aprisionada, até que essa pessoa olha para o céu e diz para Deus, igual aquele jovem. A Bíblia não vai dizer, mas eu creio que quando ele estava são, quando ele estava livre do processo, eu creio que ele olhava para o céu e dizia: olha, eu sei que tem um Deus do céu, eu sei que um dia vai chegar o recurso e vai me libertar desses demônios. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aquele jovem, queridos, ele vivia uma vida desgraçada. A Bíblia diz que aquele jovem, ele vivia morando em sepulcros e não havia como ele se libertar. Mas eu creio, queridos, que quando ele então volta a si, vai cumprir o livro de Isaías, capítulo 59, e o versículo 1 que nos diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus, Ele conhece. Deus esquadrinha os corações. Deus sabe o sentar, o levantar do homem. Não pense o ser humano que está livre das mãos do Senhor, porque o próprio profeta Isaías, no capítulo 43 e no versículo 13, Deus vai usar Isaías para dizer que o Senhor Deus, louvado seja Deus, Ele é onipotente. Isaías vai dizer no capítulo 43 e o versículo 13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa. É da parte do Senhor, né? E aprove a Deus nessa noite trazer a congregação aqui para que pudesse mais um dia falar a respeito do amor de Deus. Quero também nessa noite convidar os nossos vizinhos
e ouvinte da palavra de Deus, que abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 12. Louvado seja Deus. Gostaria de ler até o versículo 17. Mateus, capítulo 4, versículos 12 ao 17, que diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado entre a sombra da morte, a luz raiou. E o versículo 17 vai dizer: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja Deus. Queridos, temos aqui um cumprimento da profecia da parte de Deus através do profeta Isaías. A Bíblia vai dizer que por cerca de 600 ou 700 anos, para que pudesse se cumprir essa palavra, foi necessário que o homem, a mulher, a humanidade andasse pela região da vale e sombra de morte. A Bíblia vai dizer que no livro de João, Jesus dizendo no capítulo 10 e o versículo 10, que o ladrão não vem senão matar, a roubar e a destruir. Pois, queridos, este é o efeito deste ser na qual tem tentado o homem, desde que o homem foi feito imagem e semelhante de Deus. A Bíblia vai dizer, queridos, que o Senhor Deus sempre teve cuidado do ser humano, mas acontece que o homem e a mulher muitas das vezes esquece que existe um Deus Todo-Poderoso e que está diuturnamente atento, com os seus ouvidos pronto para ouvir a humanidade acerca dos seus problemas. Mas muitas das vezes o homem e a mulher esquecem que tem um Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero dizer uma coisa nessa noite para você. Eu quero te dizer, ainda que você tenha esquecido, ainda que você tenha tentado sair dos projetos do plano de Deus, eu quero dizer que a palavra de Deus vai te alcançar. Deus tem te marcado, Deus tem te observado, e uma coisa é certa, a Bíblia vai nos dizer que quando Deus resolve operar, meu querido, não há ninguém que possa fazer escapar das mãos de Deus. Então você que está me ouvindo nessa noite é alvo de Deus para a sua salvação. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus está te ouvindo, Deus está te observando. Quem sabe você tenha achado que esses cultos que tem feito aqui é para perturbar a vida de muitos moradores, mas eu quero te dizer, Deus tem um propósito na sua vida. Não tem como você escapar das mãos do Senhor Deus. Você é alvo de bênção, meu querido. Você é alvo de bênção, minha querida. Deus, Ele está te observando.
É por isso que os cultos têm sido aqui, todas as segundas. Porque um dia você vai estar aqui conosco. Você vai glorificar a Deus, você vai exaltar a Deus, vai louvar o nome santo do Senhor. Porque o nosso Deus é bom e eterna é a sua misericórdia. Aleluia. A Bíblia vai dizer então no livro de Mateus, que quando Jesus nasce, a Bíblia diz que Jesus cresce, e você vai observar no capítulo 3, que Jesus então vai para o rumo de João Batista. A Bíblia diz que João Batista batiza Jesus. Depois que Jesus é batizado, a Bíblia vai dizer então que Jesus é levado para o deserto para ser tentado. Por quem? Por Satanás. E a Bíblia diz que depois que Jesus é tentado, depois que Jesus vence Satanás, a Bíblia vai dizer que Jesus então retorna para que possa estar na sua cidade. Mas aí a Bíblia vai dizer, queridos, no capítulo 4 e no versículo, louvado seja Deus, 13: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon. Então Jesus sai de Nazaré